Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Na expectativa de que todos estejam bastante bem, nós nos reunimos nessa noite de hoje com o sublime propósito de debatermos alguns temas importantes à luz da doutrina espírita. E a Associação Espírita Henrique de Castro, essa entidade que no mês que vem vai fazer 82 anos, vai comemorar 82 anos da sua fundação, tem o enorme prazer de se manifestar todas as noites, todos os dias, a partir das 20 horas, com inúmeras palestras. E nosso intuito aqui ao longo da semana é falar um pouquinho do Evangelho no Lar, que estamos promovendo todos os dias, né? Eu fico muito contente em poder ter contato com esses amigos queridos que fazem parte da nossa história. E hoje nós temos uma possibilidade de discutirmos temas tão importantes, né, à luz da doutrina dos Espíritos. Então, eu gostaria muito que vocês participassem, né, oferecendo a sua vibração amiga, a sua participação efetiva, porque vivemos num momento bastante distinto da nossa sociedade, né? E nós precisamos rever conceitos, rever situações que nos levem a situações mais positivas. Vocês me perdoem aqui que sumiu o tema aqui, apareceu, né? Desculpem-me. E nós vamos então tratar de um assunto bastante delicado hoje, que fala também da eutanásia, mas nós ficamos imaginando aqui essas equipes de socorro que tanto trabalho têm tido para poder oferecer carinho, oferecer conforto, oferecer toda a possibilidade de vida para as criaturas que estão aqui conosco, né? Então, eu queria lembrá-los que para a gente fazer esse trabalho também, nós sabemos que a espiritualidade está sempre participando diretamente conosco, né? E ela oferece inúmeros recursos curativos para que, se você está sentindo uma dor, se você não está bem, enfim, às vezes você não está legal, né? E precisa desses recursos. A gente sabe que a espiritualidade nos oferece o tempo todo 1000 alternativas para a gente se sentir bem, né? Então, eu acho que a gente podia começar o nosso trabalho de hoje fazendo uma prece inicial, porque vamos tratar de um assunto e eu espero que os Espíritos possam tirar de nós os melhores fluidos e levar para as pessoas que se encontram em estados de agonia, de dor, de sofrimento, muitas já beirando a morte, esperando os instantes derradeiros da sua vida. E como é que a gente deve se comportar nessas horas, né? Então, um pouco disso que nós vamos falar na noite de hoje. Então, eu vou convidar você a fechar seus olhos, espero que você já tenha colocado sua água, para que os Espíritos derramem a medicação que você mais precisa, né? Meu copinho está aqui, ó, vou tomar até um golinho, né? Para que você possa se sentir mais ativo, mais dinâmico para todos os trabalhos que você precisa realizar, porque você está vivendo aqui no planeta Terra, né? Então fecha teus olhos, procura respirar fundo, puxa o ar para dentro do peito e expira. E ao expirar, você tira tudo quanto é desilusão, tudo quanto é contaminação. E quando você inspira o ar de novo, você puxa a alegria de viver, você recebe afeto, acolhimento, carinho. E quando você expele o ar, junto dele vai todas as suas preocupações, tudo aquilo que você não pode fazer nesse momento. Então, vinculados às esferas superiores, nós encontramos inúmeros amigos espirituais que nos confortam, nos acolhem em seus braços generosos e nos ofertam todo o seu amor, para que nós nos sintamos acolhidos e possamos ir de frente aos embates naturais que a existência nos oferece, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Que nós possamos investir cada vez mais no ser espiritual que somos, estudando, lendo, refletindo, pesquisando, para melhorar a nossa inteligência, mas também trabalhar
no sentido de promover o bem em torno de nós, junto daqueles que a espiritualidade nos coloca ao lado, para que possamos ombrear na estrada do infinito. E dizemos muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. A alegria da vida, a companhia da família, dos parentes, dos amigos, dos colegas, de todos aqueles que estão conosco. E da possibilidade de nos transformarmos intimamente a partir dos investimentos que fazemos na nossa mudança pessoal. Sabendo da sua proteção e que os espíritos superiores nunca nos faltam, nós te pedimos, por acréscimo de misericórdia, mais luz sobre todos nós. Que assim seja, Senhor. Então, meus amigos, meus queridos, o tema proposto para hoje está contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que trata das bem-aventuranças. Aliás, as bem-aventuranças, diria Gandhi, que se queimassem todas as obras literárias no seu tempo, né? Hoje eu diria, se queimasse todos os audiobooks, os e-books, e a gente não tivesse nenhuma outra literatura que não fosse as bem-aventuranças, o mundo ainda assim estaria para frente. Né? E o Gandhi não era nem cristão. Mas é prova de que as bem-aventuranças são um hino de imortalidade que Jesus nos trouxe, nos apontando não só os nossos deveres, mas todo o amor de Deus para conosco, para que a gente possa seguir no rumo da perfeição, ou pelo menos da nossa pureza espiritual. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trata de bem-aventurados os aflitos. Nós vamos tratar aqui hoje do item 28, e eu gostaria de fazer uma pequena leitura para vocês nos acompanharem, e nós vamos então fazer algumas elucubrações e lançar aqui algumas características que a doutrina espírita promove, por exemplo, no livro Missionários da Luz, e mesmo daqui a pouquinho vamos contar um caso de Chico Xavier a respeito dessa situação. O texto começa assim: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E a resposta vem do Espírito São Luís, na cidade de Paris, no ano de 1860. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar como razão, como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque este minuto pode poupar muitas lágrimas para o futuro. Nós vemos e ouvimos na televisão casos em que os médicos se colocaram numa situação bastante difícil para escolher quais daqueles moribundos deveriam viver ou quais daqueles não teriam acesso à medicação ou à rede de proteção que o hospital poderia dar, a fim de que ele tivesse uma sobrevida. Questão muito importante essa, porque poderia acontecer conosco, especialmente nesse momento dessa pandemia que nos afeta a todos. A eutanásia, poderíamos dizer
que é um recurso médico para abreviar as dores e os sofrimentos de um paciente. A questão é, a nossa ciência tem certeza de que aquele vai ser o último minuto? O texto esclarece muito bem, e olha que é um texto de 1860, já denotando que só Deus sabe o último suspiro que nós todos vamos poder dar enquanto estivermos aqui encarnados. Portanto, não é uma escolha difícil. Como espíritas, nós sempre vamos valorizar a vida. Não somos contra nada, mas sabemos que a vida deve acontecer em primeiro lugar. Tem um caso muito interessante de Chico Xavier, narrado pelo José Amaral, lá de Minas Gerais, e ele nos contava que Chico Xavier visitava uma família composta de mãe e de filho. O filho com o corpo todo estropiado, uma mente toda destrambelhada e um corpo absolutamente sem condições de se expressar, denotando uma dificuldade enorme do espírito ou de compromissos anteriores que possivelmente ele tenha assumido para vir nessa situação. A mãe também muito adoecida, adoentada, perturbada, com inúmeras dificuldades financeiras, requisitava apoio, carinho, compreensão, de alguém que pudesse ajudar. E Chico Xavier fazia isso sempre. Além de levar o passe espiritual, o passe magnético, para confortar a mãe e o filho, além das suas palavras de carinho, de afeto e de esperança, ele também fazia pequenos serviços domésticos. Imagina, Chico Xavier varrendo casa, lavando louça, limpando o quintal. Ele fazia sempre isso. Até que um dia, um grupo de visitantes quis conhecer essa casa, essa família, e entre eles havia um médico. E esse médico, vendo aquela situação daquele jovem, todo estropiado, perguntou para o Chico Xavier: mas Chico, nem mesmo nessa situação não caberia a eutanásia? Porque ele não consegue raciocinar, não consegue se manifestar. A eutanásia não seria um recurso seguro para evitar que ele sofresse mais? E Chico Xavier, na sua bondade, na sua lucidez, respondeu ao médico: eu vejo em torno deste jovem inúmeros espíritos que procuram obsidiá-lo. Ele foi uma pessoa muito poderosa em encarnações anteriores e usou muito mal os recursos que a divindade dispôs na mão dele para criar discórdia, confusão, a morte, levar perturbação a inúmeras dessas criaturas que hoje vêm para assediá-lo. Muitos já foram embora, muitos já desistiram por vê-lo nessa situação tão desesperadora. Olharam para esse jovem e falaram assim: não tem mais o que fazer, não tem mais o que se obsidiar nele, e foram embora perdoando. Mas outros ali ainda estavam aguardando alguma coisa para poder cobrar a sua dívida de vingança. Os espíritos então disseram para Chico Xavier: ele está aqui porque Deus o quer muito bem. Ele está aqui no estado de proteção. Esse é o estado de encarnado atual dele. Ele está protegido. Porque se nós tirássemos a vida dele agora e ele desencarnasse, nós o lançaríamos na mão dos seus algozes. Eu pergunto a você, meu querido irmão, cabe aí a eutanásia? Então nós vemos que a bondade de Deus se manifesta em todos os lugares. O seu amor incondicional por todos nós se apresenta a todo instante. E a sua sabedoria, muito diferente da nossa, demonstra que tudo aquilo, ou por tudo aquilo que nós passamos, há a possibilidade de um aprendizado, de um melhoramento próprio. Eu convido vocês a fazer a leitura do capítulo número 7 de O Missionários da Luz, que trata do caso de Antônio, e sua mãe, já desencarnada, requisita aos benfeitores espirituais, através da prece intercessória. Então ela mostra que a prece pelos outros faz muito bem. Nós
reunimos recursos importantes para o benefício, ou para restaurar a saúde, ou para tirar de um tormento extra aquela criatura. E essa mãe carinhosa pede em benefício do seu filho Antônio, e por elas ser um espírito de nível elevado, por ter valores morais construídos, garantem. Então, no capítulo 7 de Missionários da Luz, o espírito de Francisco vai dizer que os espíritos são milhares de servidores ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. O grupo de Francisco destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis. E ele ainda vai o fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada da purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens encarnados. Raramente os companheiros em vida, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro das realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias nessas circunstâncias. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Então nós observamos que mesmo esse instante onde nós achamos que a vida vai embora, os espíritos estão ali trabalhando em nosso favor. E ele segue assim: desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que os cercam constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. Então, só Deus sabe e pode julgar qual o último instante quando nós devemos expirar o nosso prazo de validade no mundo dos encarnados. Ainda que almejemos o bem das criaturas, só a espiritualidade superior pode avaliar qual a real condição dessas criaturas. Então fica aí o estudo de hoje, nos chamando a atenção. Quando tanta gente está em desespero, em dor, em sofrimento, e nós temos aqui a oportunidade desse estudo, desse relacionamento profícuo, nos trazendo calma, trazendo conforto, palavras que nos trazem a esperança de dias melhores e a certeza de que Deus está no comando de tudo. Quando tudo parece perdido, sempre há uma luz nova aparecendo, nos mostrando caminhos novos que nós podemos seguir. Eu vou convidar todo mundo à prece, para que nós possamos nos despedir após esses minutos de estudo e de reflexão. Nós dizemos então: Senhor, nós nos alegramos ao receber o convite de trabalhar na sua seara bendita. Nos ajude, Senhor, a observar as nossas disponibilidades, aquilo que já construímos de bom em nós, para dispor na senda do bem. Se há dor, sofrimento, mágoas, angústias, se há vícios, se há situações depauperantes, há também um trabalho de amor inequívoco sendo realizado e que coordena todas as atividades do nosso planeta.
nós te bendizemos, querido amigo, por nos ofertar o teu evangelho de luz, para iluminar o nosso caminho e nos apontar o rumo certo a seguir, a evitar tropeços, a encurtar caminhos e fazer escolhas mais assertivas que nos ajustem às leis divinas, perfeitas, imutáveis, divinas. Que nós possamos, cada vez mais, realizar empreendimentos novos que possam melhorar a nossa situação pessoal, mas igualmente daqueles que ombreiam conosco nesta jornada do infinito. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças te damos. Eu quero agradecer a todos vocês, queridos amigos e amigas, por essa participação e que nós possamos amanhã nos reencontrar, quando a Débora Griletti vai bater um papo conosco também sobre um assunto do Evangelho, enriquecendo a nossa inteligência, mas sobretudo trazendo o carinho, o alento e a palavra confortadora de Jesus aos nossos corações. Desejo muita paz, que esta água que você vai beber agora possa trazer a saúde que você deseja, o conforto que você está buscando e esse reencontro consigo mesmo nessa viagem que você pode realizar para dentro de você mesmo. Um beijo no teu coração e até breve, meus queridos irmãos.